Quero falar nesse vídeo sobre o poder da gratidão, e não só a gente vai falar sobre gratidão, a gente vai falar também sobre a diferença entre aceitação e conformismo, que é algo muito importante da gente entender essa diferença, né? Então, vamos lá. Gratidão, né? Agradecer. Agradecer as coisas que temos e quem somos. Por que isso é tão poderoso, gente? Por quê? Não é só por uma ética, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente também vai falar sobre. Existe a ética da gratidão, né? Você ser grato. Então, por exemplo, alguém te faz uma coisa, te ajuda e você agradece, né? É uma ética, certo? É um valor que é a ética de você ser grato a alguém. Se reconhecer, né? Que alguém está te ajudando, alguém fez algo bom para você. E aí a gente pode também fazer isso com Deus, com o universo, né? Ser grato por tudo que a gente tem até agora, por tudo que a gente é até agora. Então tem esse lugar de ética, mas também tem um lugar de vibração. Quando eu sou grato, quando eu sou grata, eu me sinto abundante. Eu me sinto cheio, né? Então se eu reconheço, nossa, eu tenho flores lindas, nossa, eu moro num lugar com uma vista linda, nossa, eu tenho um corpo saudável, nossa, eu tenho um corpo bonito. Você vai reconhecendo tudo de bom que você tem. Nossa, eu tenho comida. Aí mais básico ainda, eu tenho comida, eu tenho visão, eu enxergo, eu consigo falar, me comunicar, né? Coisas básicas pra gente, mas que não é pra todo mundo. Tem gente que não enxerga, tem gente que não fala, tem gente que não tem comida. Então, pra gente sempre foi natural, né? Muitas vezes assim, a gente sempre teve isso e a gente nem é grato mais. Por quê? Porque é algo que a gente tem todos os dias. E muitas vezes a gente acorda, né? A gente acorda e já tá nos nossos objetivos, já tá sentindo uma falta, já vem aquilo ali que a gente ainda não conquistou. Ah, eu preciso fazer isso porque eu preciso alcançar isso aqui. E eu tô te falando que esses tempos eu tenho vivido isso, eu tenho vivido coisas muito maravilhosas, só que acordando assim, com essa sensação de que eu preciso conquistar o que ainda não conquistei. E não só que eu tenho vivido coisas maravilhosas, mas eu tenho já coisas maravilhosas que eu sempre tive, como isso que eu tô falando. A visão, a saúde, um corpo com todas as partes. Então são tantas coisas que a gente pode agradecer e a gente não agradece, né, gente? E aí vai a questão de muitas vezes a gente está sendo ingrato. Às vezes a gente está sendo ingrato. Às vezes a gente está ali no emprego que a gente está reclamando, tá ruim, daqui a pouco a gente perde o emprego e a gente fica chateado. Mas praticamente a gente pediu para perder aquele emprego, a gente vinha reclamando, né? E aí tem a outra questão da gente vibrar, né? Como eu estava falando, vibrar na abundância. Eu vibro na abundância quando eu sou grata. Por quê? Porque eu tô cheia, eu reconheço, eu tô grata, eu tô feliz, eu tô satisfeita, tô vibrando o contentamento. E na verdade, a gente só é abundante se a gente está agradecendo, se a gente está grato. Tem muita gente que tem muita coisa, tá? Às vezes a gente linka muito abundância com dinheiro, né, gente? Então vamos lá. Primeiro tem gente que é muito rica, mas não tem outras coisas. A pessoa não tem relacionamentos legais, a pessoa não tem uma inteligência emocional, a pessoa tem depressão. Então riqueza não tem a ver com abundância. Riqueza é muito bom, financeira, material, faz parte, né? A gente também dessa abundância. Mas aí existe a pessoa que não tem outras coisas. Tem outras áreas da vida que a pessoa não é abundante, tá? E tem também a pessoa que, vamos dizer, ela tem tudo, mas ela não é grata. E se a gente não está sendo grato, é essa a questão. A pessoa não agradece, ela tá sem. É isso, esse estado que eu falei pra vocês que eu tava de focar mais no que você quer conquistar. Eu acho que sempre a gente vai querer conquistar. Se a gente fica nesse lugar de conquista, 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 você vai emanando falta. O que você emana é a falta, é a escassez. Então tem que ter muito cuidado. E aí não quer dizer que a gente não possa buscar novos patamares, buscar novas coisas, buscar novos objetivos e sonhos. Não, a gente deve buscar. Só que junto com isso tem que ter, ao meu ver, né, assim, a gratidão. Junto tem que ter essa gratidão. E aí a gente vai falar sobre a diferença entre conformismo e aceitação. Eu acredito, inclusive, que a gente não deva se conformar.
que a gente deve buscar crescer, expandir, sonhar, buscar novas realizações, mas aceitar o que é agora, aceitar onde estamos agora e junto agradecer. Então, eu aceito que essa é a minha realidade hoje. Eu lido com isso também de um lugar de responsabilidade. Até hoje eu criei isso aqui. Criei isso aqui para minha vida, essa é a minha realidade. Porque realmente eu acredito que a gente cria as coisas na nossa vida, né? A gente nasce, a gente não escolhe onde a gente nasce, nas condições, mas a gente pode ir mudando essas condições com o que a gente vibra, com os nossos pensamentos, emoções, nas nossas visões. Então a gente se limita muitas vezes, a gente se limita muito. Então o que eu não realizei é porque eu me limitei nesse sentido e não realizei. E não tem problema, ok, eu aceito isso. Há coisas ainda a aprender em relação a isso, como eu falei no vídeo passado, né? Só que ao mesmo tempo, eu preciso agradecer por coisas que eu tenho, por quem eu já sou, por quem eu já tenho, porque é sempre o que agradecer, aceitar, porque se eu não aceito, então tem muita gente que, né, às vezes a gente quer controlar a vida. E pequenos acontecimentos, o ônibus passou por fora. Eu dava esse exemplo antigamente, quando eu gravava as aulas, quando eu comecei a gravar, porque era um exemplo real meu, que eu era muito frustrada. Então, um simples ônibus, eu estou no ponto, ele passar por fora, aquilo ali, gente, acabava comigo, me revoltava. Então, essa rigidez, essa inflexibilidade, ela não é legal, porque a gente não pode mudar o externo. Então, essa entrega no sentido de eu não vou controlar as pessoas, os acontecimentos, a vida, porque eu não tenho como controlar isso. Eu só vou me frustrar. Então, nesse sentido, a gente deve aceitar a realidade, aceitar as coisas que acontecem que a gente não tem controle e realmente o nosso presente. Se eu fico lutando contra isso, eu só fortaleço isso. Sabe aquilo que a que você resiste persiste? Essa resistência é uma vibração de que aquilo ali está acontecendo e você reforça, você fica contra e você vai vibrando mais aquilo, entende? Quando você aceita o que é e você tem uma visão otimista, né, que você vai realizar mais, você é uma expectativa boa, né? Não é uma expectativa que tem frustração, porque eu estava até vendo a Beth Russo falar, já vou explicar quem é a Beth Russo. Eu falei no vídeo passado sobre ela, quem que conhece a Beth Russo, ela falando que quando ela começou a fazer o Ho'oponopono e ela era corretora de imóveis, ela tinha uma sensação assim de que algo mágico ia acontecer, de que coisas mágicas iam vir. Então, essa sensação é muito boa. Agora, a expectativa que nos desconecta de Deus é uma expectativa de falta, né? É você se doar e ficar esperando que algo venha em troca e não vem e você sente a falta daquilo. Então há essa diferença também, né, da expectativa nesse sentido de emanar uma falta. Então essa expectativa de coisas mágicas vão acontecer comigo, de você sentir isso é muito bom. Isso é uma visão minha, né? E eu tô falando da Beth Russo, né? Porque também o Ho Oponopono, como eu falei no vídeo passado, que eu voltei a fazer, é uma coisa que libera essa emanação que eu tava de, não alcancei ainda, e uma escassez, gente, por não ter alcançado algo. E você fala, não aguento mais viver nisso aqui, sabe? Não aguento mais não ter alcançado esse objetivo. Só que isso não ajuda a gente a mudar essa realidade. Então, o que ajuda a gente a vibrar alto. E o Ho Oponopono mágico da Beth Russo, se você quer saber como é, no vídeo passado eu falo, ou você pesquisa aqui no YouTube, é o nome dela, tá? Ele libera o nosso inconsciente, o nosso subconsciente de crenças limitantes, sabe? E a gente volta a entrar nesse estado sublime, nesse estado de conexão com Deus, de positividade, de gratidão, de otimismo, sabe? É,
é muito mágico mesmo, como o próprio nome diz. Então, o que eu acho é o seguinte: agradecer sempre por tudo que temos. E o mais elevado é agradecer até quando as coisas não estão indo como a gente queria, porque às vezes há algo maior do que a gente está planejando para vir, e sempre é um aprendizado, né? A gente às vezes tem algo a aprender com aquilo ali que não está acontecendo, não aconteceu daquela forma, às vezes é um livramento, né? Algo atrasa, atrasou o trem, às vezes está se livrando de algo. Então sempre agradecer, aceitar. Aceitar é você viver em um estado totalmente espiritualizado. Essa é a prática mais elevada. É a aceitação, né? Quando você também não fica julgando as outras pessoas, você aceita quem elas são, você não pode mudar os outros. Então, isso é um treino, né? Eu sou muito julgadora, muito crítica, facilmente eu julgo, facilmente eu critico, no sentido de ver o que está errado mesmo. Eu tenho um olhar para ver o que está errado. Às vezes eu brinco com o Tomás, eu brinco com meu pai, falo, cara, poderia ganhar muito dinheiro sendo crítica de coisas, porque eu sei detectar o que não está tão bom. Só que a gente tem que ter cuidado com isso para não ficar, né, sendo a crítica dos outros, sabe? E julgando também, que nos desconecta muito de Deus, né? Porque Deus é aceitação total, esse amor incondicional é realmente aceitar que cada um tem as suas escolhas, cada um tem o seu processo, certo? Todos nós temos o livre-arbítrio, então respeitar isso. Então, essa aceitação não é você se conformar, né? Não é você falar assim, não, minha vida é isso aqui, vai ser isso aqui, tá ótimo, gente, isso aqui tá muito bom, por quê? Você quer mais? Às vezes a gente também tem muito isso em relação, por exemplo, a dinheiro. A gente acha que é feio ganhar dinheiro, principalmente quem não tem muito dinheiro, né? A gente acha que é feio. Eu pensava muito assim, e eu tô mudando muito isso. Dinheiro não é muito importante. Não, dinheiro é muito importante, sim, porque você pode ajudar outras pessoas, você pode se curar, ter facilitações de cura de doenças, né? Você estava no hospital, se você precisar, você tem liberdade, sabe? E uma coisa muito legal que outro dia falaram é: dinheiro não é a fonte da felicidade, porque nós somos a fonte de tudo. Nós somos a fonte. A fonte é a gente. Mas dinheiro nos traz, sim, felicidade. Tá? Porque a gente pode fazer viagens, a gente pode comprar coisas, a gente pode ter experiências maravilhosas. Então, não querer o dinheiro, por quê? Você está bloqueando isso da sua vida? Às vezes por crenças limitantes, né? Tem muitas crenças, gente. Aqui no Brasil tem muitas, assim, de religião. O dinheiro não é bom. Aí você vê na Bíblia uma coisa que está distorcido. Na verdade, tem na Bíblia uma passagem que eu não me lembro muito bem, que você não pode servir a dois mestres. O dinheiro não deve ser um mestre, né? Realmente deve ser Deus. Mas o dinheiro não quer dizer que ele seja ruim, que você não possa ter. Isso é uma crença. Você pode ter, mas o mais importante é o quê? Você é a fonte de tudo. Você é a fonte da felicidade. Então você pode ter muito dinheiro e não estar feliz. Isso pode acontecer. Facilmente acontece com muita gente. Tem muito dinheiro e não está feliz. Então você é a fonte da felicidade. Mas o dinheiro proporciona muitas coisas felizes, muitas coisas que vai te deixar feliz, sim. Né? É você não se conformar, que é você continuar sonhando, você continuar buscando, crescendo, expandindo, evoluindo, conquistando, mas aceitando a sua realidade atual, aceitando o que a vida te traz no agora e sendo grata sempre. Eu espero que esse vídeo tenha clareado coisas para você. Se você quer se conectar com o seu eu superior, faça os meus cursos, eu vou deixar aqui na descrição, tá bem? Um beijo, fica com Deus.